Ganhamos, irmão, ganhamos. Finalmente, né, cara? Finalmente, o Vasco venceu, 2-0 para cima do Atlético Mineiro. Irmão, depois de 5 jogos sem vitória, né? 4 derrotas, um empate. Hoje foi bom, irmão. Hoje o Vasco jogou bem, tá? E aí aquilo que a gente fala, né, cara? Só de jogar direitinho, a gente já gosta. Foi bom, cara, porque o Vasco, hoje, última partida em São Januário, né? E o ano foi tão bom para o Vasco em São Januário, né? Vasco fez mais do que 80% de aproveitamento em São Januário, cara. A torcida sempre presente, todo mundo apoiando. O Vasco não merecia terminar esse Campeonato Brasileiro de forma melancólica, né, cara? Pô, a gente ficou bastante tempo ali na primeira parte, né, da tabela. E aí, do nada, começou a perder. Rafael Paiva se perdeu também, né? Acabou demitido, entrou o Felipe. Um péssimo jogo contra o Atlético Goianiense. Mas hoje não, irmão. Hoje o Vasco foi bem, tá? Cravou uma vitória, 3 pontinhos, tá? E aí, um monte de coisa boa para falar, né? Primeiro, garantiu vaga numa competição internacional ano que vem, a Sul-Americana. Ninguém mais passa o Vasco, tá? Ninguém vai tirar essa vaga do Vasco. Passar pode, mas a vaga não tira. O Vasco, pelo menos, termina o campeonato em 14º. Excelente, tá? Excelente. E hoje, cara, fiquei mais feliz ainda pelo jogo do Coutinho. Foi 2-0 Vasco, uma assistência e um gol do Coutinho. Hoje ele estava querendo ir demais, anotar mais 3 pontinhos na conta do pai. A gente fica animado com a vitória, mas é também pé no chão, o elenco é fraco, tá? O elenco é fraco e existem propostas para o Vasco negociar a SAF. Irmão, agora é focar o Pedrinho, focar nessa parada da venda do Vasco, tá? O Grego já entrou em contato com aquele empresário famoso aqui no Brasil, o Bertolucci. O Grego já ligou para o Bertolucci, falou para o Bertolucci intermediar, já tinha mandado o Edu Gaspar, agora ligou para o Bertolucci intermediar. O Grego quer o Vasco, ponto, irmão. É isso, tá? O Grego quer o Vasco. Eu estava vendo, antes da gente falar do jogo, estava vendo o Zé Elias, né, na ESPN falar, e aí ele trouxe informações da imprensa grega, tá? O cara quer o Vasco, o cara tá naquele nível de como é que tá, como é que não tá, quais são as dívidas que estão, como é que não é. Irmão, já tá esmiuçando tudo ali, porque ele quer comprar o Vasco, tá? Muito boa essa notícia. Agora uma vaguinha numa Sul-Americana, uma competição internacional. É o Pedrinho fechar uma boa venda e o Vascaíno ter tranquilidade para o ano de 2025, né? Em diante. Falar do jogo é o seguinte, o Felipe hoje, irmão, o Felipe foi bem, tá? Critiquei pra caramba ele, tá? E é importante, cara, falar. Você tava criticando ele no último jogo. Tava, ele foi mal, eu critiquei. Hoje ele foi bem, eu vou elogiar. Normal, irmão, normal. Não tenho rabo preso com ninguém, tá? E tô analisando o jogo, tem que falar o que tá acontecendo. Quando vai mal, falo o que foi. Quando vai bem, falo o que foi. Hoje o Felipe foi muito bem, inclusive na escalação. Surpreendeu, né? Surpreendeu e foi bem, tá? Primeira coisa, tirou o Puma da lateral direita, colocou o Paulo Henrique, a gente pedia isso, tá? Não tirou o Léo, mas o Léo hoje, o Léo não perdeu uma, maluco. O Léo Pelé, o zagueiro, não perdeu nenhuma, cara, nenhuma, tá? E aí teve a novidade no meio de campo, ele veio com 3 volantes, cara, o Felipe veio com 3 volantes, e o Jair, né, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Jair, cara, o Jair e o Matheus Carvalho, meu amigo, jogaram demais, tá? O Jair muito bem na partida, tá? E o Matheus Carvalho, meu amigo, foi um monstro, tá? Então acertou o Felipe nessa escalação, ele veio com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Piton, 3 volantes, tá? Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Jair, Coutinho armando o jogo pro Alex Teixeira, outra novidade, e o Verratti. Cara, o Coutinho ficou mais solto ali naquele início de jogo, tá? Com o Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho protegendo ali a defesa, tá? Coutinho soltinho, Coutinho começou o jogo com muita intensidade, só que ele não está conseguindo manter essa intensidade, né?
Mas o Vasco teve o controle do jogo, cara. Bola estava com o Vasco. Agora, bastante dificuldade para finalizar, né? Esse time tem muita dificuldade para finalizar. Primeiro tempo, eu lembro de 2 finalizações do Alex Teixeira, uma que ele saiu cortando, chutou por cima, outra foi uma cabeçada dele de dentro da pequena área, tá? E aí um chute do Coutinho. O Vasco, bastante dificuldade para finalizar, né, o gol do Atlético Mineiro, chutar pro gol. Atlético Mineiro, irmão, um timaço mal treinado, né, cara? Mal treinado, irmão. Perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Brasileirão não vai nem classificar para Libertadores. Se bobear, nem Sul-Americana vai, cara. Com a grana que o Galo gastou, hein? Scarpa, Arana, Hulk, Paulinho. Caramba, maluco. Hoje o treinador veio com outra formação também, né? Ele colocou só 2 zagueiros hoje. Ele veio com Everson no gol, Saravia na lateral direita, a zaga com Batalha, Júnior Alonso, lateral esquerdo, Arana. No meio de campo, 2 volantes, o Alan Franco e o Fausto Vera, com Scarpa e Rubens armando o jogo para o Hulk e para o Davidson. Irmão, nada demais, nada acontece. Atlético Mineiro, 12 jogos sem vencer. O Vasco dominou o primeiro tempo, mas foi com 0-0, né? Pro intervalo. Voltou, meu amigo, voltou do intervalo. E aí, meu amigo, vou te falar uma parada, irmão, vou te falar uma parada. Que passe de cinema do Coutinho, maluco. Coutinho dominou, deu um toquinho assim por cima da zaga, Verratti dominou, gol com o pé, bateu 1-0 Vascão, Bigode. Bigode comemorando na sala, irmão, 1-0 Vasco, meu parceiro, 1-0 Vasco. Segundo gol, meu amigo, aquele cocão, Matheus Carvalho, deu um carrinho, roubou a bola, colocou, dominou, abriu pro Piton, Piton cruzou, Coutinho de primeira, golaço do Vascão. Coutinho voltou querendo demais, o Coutinho guardou, irmão, 2-0 Vasco, tá? Tava percebendo o Coutinho na hora que fez o gol, cara, ele tava com ele tá tenso, você percebe que ele tá tenso, ele tá muito incomodado de não estar entregando o que a torcida e ele mesmo esperavam, né, que ele estaria entregando agora, tá? Mas foi bom, cara, bom para levantar a moral do Coutinho, e aí eu já falo aqui para vocês, estou muito confiante no ano que vem, tá, no futebol que o Coutinho pode apresentar aí nesse meio de campo do Vasco. Hoje, irmão, 2-0, um gol e uma assistência do Coutinho, bom demais, tá? Depois o treinador Felipe fez algumas trocas, né? Ele tirou o Jair, colocou o Sforza, né? E aí tirou o Coutinho, colocou o Payet, tal. O Vasco continuou naquele negócio de controlar o jogo, depois mais algumas outras alterações, saiu o Piton, entrou o Leandrinho, saiu o Hugo Moura, Paulinho, voltou também o Paulinho depois de muito tempo, né? O Paulinho volta aí ao time do Vasco. Paulinho muito bom jogador, tá? Paulinho vai ser, meu amigo, reforço pro ano que vem, tá? Reforço pro ano que vem, o Paulinho. Agora, meu amigo, ó, o campeonato acabou, né? O campeonato pro Vasco acabou, não cai mais. Desde a última rodada a gente já sabia disso, não cai mais. E agora, né, cravou uma vaguinha na próxima Sul-Americana. É o Pedrinho agora analisar esses compradores, né? Quem tem a melhor proposta para o Vasco, tá? Vender o clube, tá? Pelo visto o Grego tá querendo muito isso, tá? O fato dele ter contratado o Bertolucci, meu amigo, ele quer muito, tá? Então, vamos analisar aí essa proposta do Grego. Fechando, irmão, aí a vida nova, são reforços, espero que feche essa venda do clube. Antes de terminar a janela, é importante esse Grego montar uma equipe, montar o elenco para o Vasco já ser competitivo já no ano que vem, tá? Foi assim com o Botafogo, né? O Botafogo foi competitivo logo, tá? E o vascaíno ele não aguenta mais esperar, tá? Torcer para que dê tudo certo nessa venda, tá? E aquilo que eu falei, meu amigo, que bom que o Vasco venceu, jogou bem e não termina o Campeonato Brasileiro de forma melancólica. A próxima partida é Cuiabá, tá? Lá em Cuiabá, o último jogo do campeonato, mas não valendo nada, tá? Domingão, 4h. Eu queria que você deixasse sua opinião aqui, irmão, sobre esse Vasco 2, Atlético Mineiro nada, Atlético Mineiro 0. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV
para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.